Nominalismo e racionalismo. Qual sua correlação ou não correlação? Afe Maria, essas perguntas aí são as que derrubam os estudantes. Meu sonho era ter acabado o horário antes, viu? Ô Pedro, deixa eu começar respondendo essa aí e você completa depois, porque eu estava lendo sobre isso ontem. O nominalismo, como diz o nome, é que as coisas, os nomes universais, as denotações universais, humanidade, cavalos, cadeiras, o nominalismo vai defender que esses universais, eles não existem enquanto essências, entes ou coisas, nem mesmo dentro da cabeça das pessoas. São apenas nomes. Por isso, nominalismo. A gente só dá nome para essas coisas, mas elas não existem na realidade. O realismo vai chamar a atenção de que, sim, eles existem na realidade. E aí tem realistas como Aristóteles, por exemplo, que vai dizer que na própria matéria as formas estão ali presentes, vão ter realistas igual Epicuro, os estoicos, e que vão ser bem mais materialistas. Então, os realistas ingênuos, realistas mais críticos, posteriormente, os idealistas vão colocar isso tudo na mente do cidadão. Então, o Immanuel Kant começa a crítica da razão pura falando que nós temos que ir com as categorias da razão à natureza, dando nomes, como um juiz que exerce juízo, estabelece nomes para as pessoas, para as coisas, né? Agora, eu fiquei pensando nisso, eu estava lendo sobre isso ontem, porque eu fiquei pensando, um cara me mandou uma pergunta, e ele falando que os reformados, os reformacionais são meio nominalistas. Eu fiquei pensando se os cristãos não devem ser nominalistas, mas ao mesmo tempo também realistas. Por quê? E aí eu estou testando uma hipótese aqui também, o Pedro me corrija se eu estiver errado. Quando Deus colocou Adão no jardim, a primeira coisa que Adão fez foi dar nomes às criaturas e diferenciá-las. Ele continuou o trabalho de Deus, que estava diferenciando as coisas. A criação de Deus sempre foi por vias de diferenciação, trevas da luz, terra da água, animais selvagens, animais aquáticos, aves. Ele foi diferenciando até que ele chegou no ser humano. E aí ele colocou o ser humano no Éden, e o trabalho cultural continua na mesma pegada do trabalho de Deus por diferenciação, dando nomes. A nomeação, né? A denotação. Então Adão deu nomes, e ele chamou cachorro de cachorro, raposa de raposa. De certa maneira, elas já existiam, mas Deus chancelou a nomenclatura de Adão. Então, de certa maneira, tem parte nominalista nisso. Mas também tem parte de, como Adão é um corregente da criação de Deus, um co-criador, ao dar nomes também, ele também dita, de certa maneira, o desenvolvimento daquela coisa que ele nomeia. Então, isso é uma outra corrente chamada conceitualismo. Tem o nominalismo, o realismo, o conceitualismo, que são as formas de interação entre a apreensão humana e a realidade. Sei que o Pedro acha disso, tanto da pergunta quanto também da hipótese. Essa preocupação é antiga, né? Em resumo, é a pergunta: onde está a verdade das coisas? Está nelas mesmas ou na nossa mente? Então, há esse trânsito. Eu não diria que o racionalismo seria uma oposição ao nominalismo. Tanto o realismo quanto o nominalismo partem de perspectivas racionais, ou de uma racionalidade, né? Então, há oposição entre o realismo e o nominalismo. Eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva do Éden, viu, Pedro? Para dar valor ao nominalismo. A gente sempre, na filosofia, tende a criticar mais o nominalismo, né? Porque é um afastamento dos universais, é um afastamento dos absolutos, é uma generalização por outras formas da realidade, isso pode cair no relativismo. Então, a gente sempre percebe muito mais perigos. Ele é o patinho feio da filosofia, né? É bom bater nele, porque todo mundo bate no nominalismo.
Justamente. Agora, é interessante perceber essa mordomia presente aí na atribuição de nomes, né? Porque atribuir nome às coisas é dar significado a elas. Quando eu dou nome a algo, eu dou um significado. Quando você lembra de alguém, você nem precisa ver essa pessoa, mas o significado dela, as impressões que você tem dela já chegam até você. Isso é dar nome às coisas, né? Então, digamos que já havia uma realidade ontológica em Deus da sua criação, mas ele compartilha isso com o ser humano para que o ser humano possa atribuir um nome a elas, para que esse significado seja também compreensível aos seres humanos, né? É muito interessante porque dar nome às coisas gera ordem, né? A linguagem gera ordem. Deus criou tudo por meio da palavra, ele traz ordem. E quando há um problema de nominalismo no Antigo Testamento, na Babilônia, há desordem, né? A desordem. Os nomes já não têm o mesmo significado. E quando o Espírito Santo se manifesta em Pentecoste, há um retorno da ordem por meio da linguagem, né? Pedro pregando ali, pessoas tendo a mesma compreensão. Então, eu acho que dá para redimir o nominalismo a partir dessa ideia, viu, Pedro? Eu achei interessante. Eu fiquei pensando nisso aí, eu acho que o Kaique também pode contribuir, porque tem muito a ver com o trabalho cultural, no sentido de quando a gente pensa no mandato cultural, né? Porque isso é a expressão, é a primeira expressão do mandato cultural, né? É dar nomes, e é isso, trazer ordem. Foi o tempo todo isso que Deus fez e colocou o ser humano para fazer. E dando nome, ele dava ordem às coisas, e que quando o ser humano abre mão dos nomes e das ordenanças de Deus, ele causa desordem, que é o pecado. Então, o nosso trabalho cultural continua, a gente continua produzindo coisas e dando nomes a elas e ajudando com que elas tragam mais ordem ou menos ordem. É o trabalho criativo, é o trabalho cultural, é o trabalho tecnológico que não parou. E, de certa maneira, é dar nome, não tem muito... e aquele nome é como se Deus chancelasse o trabalho do ser humano. E aí talvez é a única maneira de não recair num relativismo realmente, como o nominalismo sempre manda, porque como Deus chancela esse trabalho, mas por que ele chancela a nossa própria vontade? Não, porque nós estamos agindo como imagem e semelhança dele, como co-criadores, como co-regentes. E não é nada que fede dar nome, por exemplo, eu não posso dar um outro nome ao casamento. Ó, isso aqui, assim que começa uma conversa filosófica, gente. Por exemplo, o casamento. Eu não posso dar outro nome para ele. E é o que a gente está querendo fazer hoje em dia, não é? A gente quer pegar o conceito de casamento e esticá-lo para englobar uma série de outras relações. Eu não posso chamar de família eu e o meu cachorro. Eu não posso ser pai de pet. Por quê? Porque Deus deu nome para isso. Então, não é qualquer nome que tem chancela divina. Isso traz desordem, isso não traz ordem. Agora, tem nomes que não ferem as ordenanças de Deus e que, por isso, recebem a sua chancela e que são desenvolvimentos. Por exemplo, Caim foi o primeiro que construiu uma cidade. Ele deu nome àquilo. Ele construiu muros, construiu uma cidade. E antes a gente tinha um jardim. Só que na Nova Jerusalém a gente vai ter uma cidade-jardim. Houve uma chancela, mesmo vindo das mãos de um filho da semente da serpente, e que não era filho da semente da mulher. Então, o nominalismo, ele só não recai em relativismo quando ele tem chancela criacional de Deus, e que por isso tem parte, sim, possibilidade do nosso trabalho, né?